Se você trabalha com vendas consultivas, consultoria em vendas, ou seja, você vende um produto ou serviço de alto valor agregado que demanda para a tomada de decisão do cliente uma série de informações, principalmente percepção de valor sobre o seu produto ou serviço, esse vídeo aqui vai ser para você, porque eu vou te ensinar a técnica das vendas por impacto, ou a técnica de impacto para vendas, para você conseguir aumentar a percepção de valor do seu cliente durante a negociação e apresentação do seu produto ou serviço. A técnica se chama impacto porque é, na verdade, um acróstico, são as iniciais de 7 pontos fundamentais que você precisa inserir dentro do seu processo de apresentação do produto, ou até mesmo do seu pitch de vendas ou da sua proposta comercial, de maneira que, inserindo esses 7 elementos dentro da sua negociação, o seu cliente vai ter uma percepção de valor muito maior sobre aquilo que você está oferecendo. Então, a partir daí, vamos começar a ler, então, ponto a ponto, o significado de cada uma dessas letras aqui, como que você pode aumentar o valor do seu produto a partir delas. A primeira letra do impacto é o I. I significa informação. Ao longo da minha apresentação, e ela pode acontecer em vários níveis, eu já vou explicar isso, você tem que trazer alguma informação, algum fato relevante sobre o seu produto ou serviço que vai ajudar a aumentar a percepção de valor. Por exemplo, vamos supor que eu esteja vendendo um carro. Então eu vou vender um carro e esse carro eu preciso gerar valor, eu preciso aumentar a percepção de valor do meu cliente sobre ele. Então eu vou trazer uma informação que é um fato. Por exemplo, olha, esse carro aqui, ele teve nota 5 estrelas em segurança pelo teste do crash test, por exemplo. Enquanto o outro concorrente dele não teve nenhuma estrela. Ou seja, eu estou trazendo um fato, eu estou trazendo uma informação que é relevante na tomada de decisão do meu cliente e que vai justificar lá na frente uma diferenciação na relação de preço entre o meu produto e do meu concorrente. Então, primeiro, o segredo da informação ou do fato que você vai escolher é algo que seja verdadeiro, que seja um fato, mas que é uma informação que te diferencia em relação aos seus concorrentes. Tem uma obra ali batendo, vamos ver se vai sair isso no áudio, né? Mas se sair não tem problema, tá longe ali esse martelo. Informação, então você vai escolher aquilo que valoriza o seu produto. Por exemplo, o meu carro, ele tem uma potência maior do que o do meu concorrente. Ou ele tem uma nota de segurança maior, ele tem controle de tração e o outro não tem. Então já no início da minha negociação eu já começo a ancorar na cabeça do meu cliente que do lado de cá o meu produto tem mais valor do que do lado de lá no meu concorrente. Então a primeira coisa que sempre, como regra, precisa estar presente na sua apresentação é uma informação relevante que valorize o seu produto. E às vezes a gente esquece de falar isso. A segunda letra do nosso acróstico do impacto é sobre memória. Eu vou resgatar algo que o próprio cliente tenha falado sobre durante o processo que eu conheci ele, perguntas que eu fiz e que ele falou, para que eu use as próprias palavras e informações que ele trouxe como diferenciais para poder valorizar o meu produto. Por exemplo, vamos supor que antes ali a gente tomando um cafezinho, recebendo ele falando para que ele quer o carro. Ele comentou que ele quer o carro para viajar com a família. Ele precisa de um sedã porque tem mais espaço, ele tem 2 filhos, ele precisa viajar com o carro e eu guardei essa informação. E aí vamos supor que o meu carro ele tem uma desvantagem em relação ao meu concorrente. O carro do meu concorrente ele tem um melhor consumo de combustível, enquanto o meu carro ele bebe mais, e isso é uma desvantagem, a gente sabe que isso desvaloriza o meu carro. Então eu vou utilizar o recurso da memória para usar como um argumento de venda aquele ponto que o meu cliente trouxe. Então ele falou que ele quer um carro sedã para poder viajar com a família. Esse é o principal motivo pelo qual ele está trocando de carro. Então eu vou lembrar ele o seguinte: olha, o meu carro, você comentou comigo que você quer viajar com a sua família. Esse meu carro aqui, ele não tem a melhor relação de consumo de combustível quando comparado com o meu concorrente.
mas a potência do motor é maior. Então você que está querendo viajar com a família, muita mala, muita gente, carro pesado, talvez seja mais interessante você ter mais potência do que consumir ali às vezes 5, 8% a mais de combustível. Às vezes não é isso que vai fazer diferença. Então, já te trazendo aqui, eu sei que o consumo não é melhor que o do meu concorrente, mas já que você quer viajar, quer andar com um carro pesado, você vai ver que vai trazer uma diferença para você e vai ser muito melhor o desempenho do que o consumo. Então, eu utilizo algo que o meu cliente já trouxe como informação para poder valorizar o meu produto. Então, tenha memória, faça perguntas e traga o seu pitch de vendas, a sua apresentação personalizada também para o seu cliente. A terceira letra do nosso método Impacto é a prova. Prova é aquilo que você vai trazer para agregar muito valor, e isso tem um valor imenso dentro de um processo de negociação, que é comprovar aquilo que você faz, seja de forma objetiva ou também essa prova pode ser um teste que você vai fazer com o carro. Então você pode sair com o cliente para provar, para demonstrar de fato aquilo que você está falando. Então você pode, por exemplo, olha, você vai ver que esse carro tem uma resposta, um motor melhor do que aquele outro concorrente. Vamos fazer um test drive para a gente poder sentir isso. Ou seja, você se coloca numa posição de controle e de segurança na negociação, de que você tem certeza que o cliente pode experimentar o seu produto, que ele vai gostar mais do seu que o do seu concorrente. E isso tem um poder imenso. Um poder imenso é você provar para o seu cliente através da demonstração real de que o seu produto é melhor do que o outro. Isso também funciona dependendo do seu produto ou serviço, com algum tipo de amostra grátis, com algum tipo de degustação que ele possa passar para poder provar de fato que o seu produto ou serviço realmente é bom e realmente é efetivo. A nossa próxima letra do impacto é a analogia. Pessoal, até agora eu fui aqui muito numa questão mais racional da negociação, e a analogia ela já entra para um aspecto muito mais emocional, imaginativo. Então eu vou falar assim com o meu cliente, por exemplo, de novo eu estou comparando, por exemplo, o meu carro com o do concorrente. Falo, olha, imagina que você está subindo uma ladeira. Você está subindo uma ladeira com 4 pessoas no carro e você está no meu carro e do seu lado aqui tem outra pessoa subindo com o carro do meu concorrente. Se essa ladeira tiver 100 metros, o meu carro vai chegar 10 metros na frente do outro com menos esforço. Então talvez meu concorrente até te entregue uma boa média de combustível, mas ele não vai entregar a performance que eu entrego. Ou você pode fazer também algum tipo de analogia. Por exemplo, meu cliente gosta muito de cavalo. Então vou fazer uma comparação. Imagina que o carro do meu concorrente é o cavalo tal e o meu carro é o cavalo tal. O meu vai ser talvez mais caro de manter, mas ele vai ser muito melhor, muito mais bonito e vai dar muito mais performance para mim. Então, na hora de fazer essa analogia, a gente sai talvez da relação de falar sobre carro e vai fazer uma comparação através de outros 2 objetos diferentes através de uma analogia. A próxima letra que a gente vai utilizar aqui do impacto é a letra C, que é de fazer então de fato uma comparação. Comparativos são extremamente eficientes e geram um gatilho de recompensa no cérebro do nosso cliente muito forte. Quando você vai comprar um celular, o que você faz? Você joga lá o comparativo. Ah, tem esse aqui da Motorola, tem esse aqui da Samsung, tem esse aqui de não sei aonde. Aí você vai comparar a memória, o processador, é a mesma coisa. A gente vai pegar o meu carro, o carro do meu concorrente e vou demonstrar o que no meu é melhor, o que do meu cliente é melhor. E eu vou aproveitar essa oportunidade para poder, nos pontos em que eu saio perdendo, eu dar uma reduzida na importância daqueles defeitos e aumentar em muito a importância daqueles pontos em que o meu carro ganha o comparativo. O comparativo é extremamente eficiente. Quando você faz isso, fica muito mais claro na mente do cliente
a relação de valor e custo-benefício de cada um. Então, para a gente gerar valor e aumentar a percepção de valor do cliente em relação àquilo que a gente está oferecendo, a gente vai utilizar também a técnica da comparação. Em penúltimo lugar, nós temos o testemunho. Pessoal, o testemunho é meio clichê, mas funciona. Quando você vai lá, tá passando na televisão o Cauã Raymond usando aquele carro, isso chama atenção. Quando você tem um cliente que dá um testemunho sobre o seu produto, fala: olha, eu sou Rafael Baroni e eu comprei o carro do fulano de tal, ele me deu um excelente atendimento, muito obrigado, quero agradecer. Isso tem um poder imenso, isso traz muita confiança para você. Às vezes nem tanto para o produto, mas também para você. A gente também tem que entender que o cliente não compra só o produto ou o serviço, ele também compra o vendedor. E o testemunho pode ser uma boa oportunidade de não só falar do seu produto ou do seu serviço, mas também sobre você, sobre o que outros clientes disseram sobre você. É uma excelente oportunidade para isso também. Por último, nós temos o objeto. Eu sempre digo que quando você vende um produto ou serviço que tem um alto valor agregado, você precisa, ao final de uma negociação ou ao final de uma apresentação comercial, entregar algum objeto, alguma coisa para o seu cliente. Ele precisa levar alguma coisa para casa. Ele precisa levar um folder de apresentação, ele precisa levar uma amostra grátis, ele precisa levar um pequeno brinde. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Se vocês pesquisarem aí na internet, no YouTube, vocês vão ver infinitos testes sociais que mostram que quando a pessoa ganha alguma coisa, algum objeto, por mais irrisório que seja o valor, ela tem um gatilho de reciprocidade. Essa pessoa dificilmente vai ficar sem te responder, essa pessoa dificilmente vai ficar sem te dar um retorno, sem te atender, porque você deu um presente para ela. Ela sente que te deve alguma coisa, e nem que seja o tempo e a atenção e a sinceridade dela na negociação, mas ela vai te devolver alguma coisa de valor. Então, sempre que você está negociando alguma coisa, você precisa entregar na apresentação, na proposta comercial, algo de valor, mesmo que seja subjetivo, mas algo que enriqueça e que tenha um objeto que represente aquilo. Por exemplo, uma concessionária de carro, é muito comum a gente ver eles entregarem um chaveiro. Pensa, a pessoa está comprando às vezes um carro de 150 mil e o brinde dela é um chaveiro e uma garrafinha. Parece bobo, mas vocês acham que em indústrias que tem tantos milhões assim envolvidos, eles se preocupam em dar uma garrafinha de R$20 para o cliente numa compra de 200 mil? Você acha que é à toa? Não é à toa. E não subestime o poder dessas coisas simples. Uma caneta personalizada, uma balinha personalizada da sua empresa que vem no pacotinho, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas o valor disso é imenso, porque é a percepção. A gente não falou aqui de percepção de valor, é a percepção do cliente em relação ao cuidado, que você se importa com ele e que aquilo ali foi algo importante para você também. Então sempre entregue o objeto. Resumindo a nossa técnica do impacto, você vai trazer todos esses elementos de forma natural ao longo de uma negociação, no bate-papo, na conversa, na sua apresentação em PowerPoint ou no seu folder de apresentação. Tudo isso precisa aparecer. Se você adicionar uma informação relevante, trouxer uma memória do cliente que mostra que você prestou atenção no que ele disse e que você entendeu o que é realmente importante para ele, você fez a prova do seu produto, você demonstrou o seu produto ou o seu serviço, você fez uma analogia para a compreensão dele de algum ponto que às vezes é mais difícil de ser compreendido em relação ao seu produto ou serviço. Você fez as comparações daquilo que você não finge que não tem concorrência no mercado. Você mostra que tem concorrência, você sabe que essa concorrência existe, você conhece a concorrência. Você conhece a concorrência, você tem segurança do seu preço, você sabe o porquê que o seu preço tem de fato aquele valor e você demonstra isso então para o cliente. Você traz um testemunho
e por último entrega o objeto para o cliente. Se você utilizar esses 7 passos na sua negociação, dificilmente o seu cliente vai deixar de fechar com você porque ele não percebeu o valor. Talvez ele não tenha dinheiro para comprar aquilo que você está vendendo, mas perceber valor e entender que o seu vale mais que o do seu concorrente, com certeza ele vai perceber. Então utilize a técnica de impacto para você poder valorizar e aumentar a percepção de valor do seu produto durante um processo de negociação. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer saber mais e ver mais assuntos sobre esse, clica aqui para se inscrever no seu canal, curta e compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.